Que demais. Eu não conhecia esse oi, fiquei feliz. Obrigada. Tudo bom, gente? Eu tava ali no cantinho acompanhando, tava um pouquinho nervosa, confesso. Mas, enfim, vocês me ajudem, tá? Ah, outra coisa, eu tava conversando com o pessoal ali, e eles falaram, você quer deixar um tempinho no final para perguntas? Eu, geralmente, quando eu faço palestra, eu gosto de abrir para perguntas durante. Então, se eu tô aqui falando alguma coisa, vocês têm alguma dúvida sobre isso especificamente, aí vocês levantem a mão, que acho que os meninos estão com o microfone ali, e aí a gente sai conversando. Eu gosto de conversar naturalmente com todo mundo. Bom, enfim, sou a Mari, para quem não me conhece, eu sou jornalista já há quase 15 anos. Hoje eu trabalho na CNN, apresento 2 programas, um dos programas é este aqui, maravilhoso. Inclusive, assistam segunda a sexta-feira, às 8 da noite no YouTube, 11h30 da noite na TV e no Prime Video. Eu faço a propaganda. Viu, chefe? E eu comecei em 2008 na Globo, eu fui estagiária, eu comecei já numa época... Eu comecei já dentro do digital, numa época em que o digital não é o que é hoje. Então, assim, era completamente diferente do que a gente tem hoje. A Campus Party era completamente diferente da Campus Party de hoje. E ali eu aprendi muito. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito com digital. E aí eu fui para o G1 em um Minuto, que é de onde a maioria das pessoas me conhece, que era um boletim de notícias ao vivo, em rede nacional. E lá eu falava sobre política, economia, vestida exatamente como eu estou vestida aqui, de camiseta e com tatuagens e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu converso com as pessoas sobre comunicação, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque foi a partir daí que eu comecei a construir a minha carreira e a comunicação que eu encontrei que funcionou para mim. Que simples assim, é basicamente ser quem eu sou. Só que... dentro da comunicação, muitas vezes, quem aqui tem algum perfil digital, alguém que usa a internet de fato para divulgar o próprio trabalho e tem dificuldades em saber como se posicionar? Pode levantar a mão, não fiquem tímidos. Ah, obrigada. Sério? Vocês não, as outras pessoas não têm, vocês não estão na internet, vocês não produzem conteúdo, vocês não são criadores de conteúdo. Gente, onde vocês estão? Começando por aí, né? Assim, façam isso. Mas a criação de conteúdo e a comunicação é um assunto que eu gosto muito de falar justamente por isso, porque eu acredito muito em a gente encontrar conexão com quem a gente está falando, e eu aprendi isso na época que eu estava no G1 em um Minuto. Então, ali, eu tive a sorte e o privilégio, eu sempre gosto de lembrar disso, de poder ser quem eu era, de não precisar me encaixar no que eu achava que era o único caminho possível. Eu não precisava vestir a roupa que estava todo mundo vestindo, não precisava usar o cabelo que estava todo mundo vestindo, não precisava esconder meu piercing. Eu não precisava fazer isso porque me abriram esse espaço. Só que, ao mesmo tempo que abrem esse espaço para a gente, rola um medo, né, de não ser aceito. Você fica, tá, as pessoas vão olhar e vão falar, quem é essa menina? E aconteceu esse movimento. E aí eu também quero agora... Eu sempre vou perguntando as coisas, vocês levantem a mão para ajudar, para eu entender um pouquinho vocês também. Quando eu comecei no G1 Minuto, então, rolou um movimento de o público me chamar de estagiária, sendo que eu já tinha quase 10 anos de carreira na época, por causa do jeito que eu me vestia. Então, quem é essa estagiária com piercing no nariz falando sobre política e economia? E isso me machucava muito. E isso me fez pensar muito em como a gente, às vezes, julga e como, às vezes, a gente não dá a chance da pessoa provar quem ela é e do que ela é capaz. E quando eu venho num evento como esse, um evento que eu me sinto muito pertencente, assim, que eu olho para o lado e falo, cara, que legal, tem muita gente que curte cultura pop, tem muita gente que curte entretenimento e a gente se sente em casa. Eu queria saber se vocês, por também curtirem esse universo, já sentiram essa resistência do tipo, esses bonequinhos que vocês gostam, você joga videogame até hoje. Quem já passou por isso? Agora vocês levantam a mão, né? Acontece muito, né? Você devia crescer. Por que você faz isso e tal? Então, olha como a gente é julgado o tempo inteiro. E aí, fazendo o G1 Minuto, e muita terapia também, eu entendi que eu precisava primeiro me fortalecer para depois, né, conseguir lidar com o que estava acontecendo em termos de o que as pessoas estavam falando de mim ou não. Aconteceu alguma coisa muito legal lá. Mas fiquem aqui comigo. E aí, mesmo falando de política e economia e tudo mais, eu
eu me fortaleci muito para entender que eu precisava construir a credibilidade que eu tinha dentro de mim e não esperar dos outros que isso fosse acontecer. E ali no G1 em um Minuto eu fiquei por 3 anos, e foi a maior escola, assim, foi incrível, aprendi muito ali. E a partir dali rolou um movimento que para mim foi muito interessante dentro do jornalismo e dentro da comunicação. O G1 em um Minuto fez as pessoas me procurarem na internet e fez as pessoas quererem saber quem eu era, além da televisão. E a partir dali eu também comecei um caminho de criadora de conteúdo na internet. Então hoje eu sou jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo, influenciadora, chamem como quiser. E também sou empresária, tenho uma empresa de comunicação. Então olha quantas portas isso me abriu. Isso, entenda, ser quem eu era. Olha o poder que isso tem. Olha o poder que eu não sabia que isso tinha, mas tinha na época. Mas acontecia muito de eu estar com uma camiseta de Vingadores e falando sobre a inflação e as pessoas não entenderem, ou às vezes me pararem na rua e falar assim, tá, você fala de inflação, me explica aí o que é então. Mulheres também passam muito por isso. Ah, você gosta de futebol? Me fala a escalação do time de 94. Só assim, para você me provar que você curte mesmo. Olha como a gente quer, né, o tempo inteiro que as outras pessoas provem que elas são capazes. É horrível isso, horrível. Mas, enfim, um movimento interessante que aconteceu depois disso eu comecei a fazer outras coisas, fui para a CNN e hoje a gente tem um espaço lá, que é um espaço dentro do maior canal de notícias do mundo, que é um canal de notícias, jornalismo, política e esse hard news, né? Às vezes notícias difíceis, notícias tristes, mas hoje a gente tem esse espaço aqui, que é um espaço que a CNN entendeu que a gente podia falar de cultura pop e entretenimento vestida do jeito que eu tô, com um estúdio incrível, e falar sobre isso com seriedade, com credibilidade e com tudo que envolve o canal. Então, por isso que eu acho que a gente hoje tem esse case, assim, que eu acho que o Popverso é um grande case, de como a gente pode aumentar esse espaço da cultura pop dentro da comunicação e mostrar para as pessoas que a gente está falando de um mercado absurdo de dinheiro, que a gente está falando de muito mais do que os bonequinhos. Minha mãe até hoje fala que eu tenho bonequinhos em casa, até explicar, falar, tá bom. Então, hoje, se vocês não assistiram ainda, a gente tem o Popverso e ele é muito curioso o movimento dele, porque ele vai ao ar primeiro no YouTube. E a gente pensa em canal, você fala canal de TV. Mas ele vai ao ar primeiro no YouTube. E isso é muito interessante, porque é um movimento digital muito legal. A gente primeiro está no YouTube. Olha isso, quem imaginava isso há 5, 10 anos atrás? Jamais. Aí, 11h30 da noite, ele passa na TV e passa no Prime Video também. Além disso, a gente também está sempre preocupado com 360 de digital e tal, e sempre falando de cultura pop, sempre falando de entretenimento. Então, eu vou falar sobre uma série, eu vou falar sobre essa série com os números de bilheteria não, os números de arrecadação da série, os números de investimento, orçamento e tal. E eu vou mostrar para as pessoas que eu estou falando de um assunto sério, de economia, de mercado. Então, esse papel que a gente tem no Popverso hoje é muito legal, que é justamente você pegar esses assuntos, sentar e falar, ok, como a gente vai transformar esse assunto em uma discussão realmente interessante. Então, a gente vai falar de Pantera Negra. Quantas milhões de discussões paralelas esse filme consegue levantar? A gente vai falar de X-Men. Quantas milhões de discussões paralelas a gente consegue levantar com X-Men? Eu sou embaixadora da Marvel, tá, gente? Então, por isso que eu estou usando esses exemplos, porque é o primeiro que vem na minha cabeça. Então, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso nesse espaço. E aí, eu queria até perguntar para vocês, por favor, dividam comigo, porque eu acho importante isso. Você vai dividir comigo? Porque me conta. Eu quero saber o que você, gostando de cultura pop, o que você já passou das pessoas acharem que você não falava sério sobre uma coisa ou outra? Tem microfone aí? Eu sei porque a gente conversou nos bastidores aqui. Cadê? Tem a galera do microfone? Tem ali, ó. Oi, tudo bom? Eu já tô ficando sem voz. Isso é normal. Eu sei. Sim. Então, primeiro de tudo é que na minha primeira Campus Party, eu vim como palestrante. Que legal. E aí, todo mundo ficava... você vai palestrar sobre o quê? Porque eu tava vestida de unicórnio. Eu falava, vou falar sobre empreendedorismo. Aí todo mundo, faz todo sentido, startup e tal. Eu falei, não, vou falar sobre empreendedorismo, empresa pequenininha que eu usei para pagar minha faculdade. Aí, pô, legal, gostei. E aí foi a comunidade, minha primeira comunidade nasceu por causa disso.
E aí, quando eu fui em outras campus parties para falar de assuntos mais densos, sobre realmente o impacto do empreendedorismo, depois eu entrei para o marketing, sobre comunicação, e eu entrei para o time da Campus Party, todo mundo achava estranho uma pessoa da organização da Campus Party andar de unicórnio. Só que, gente, eu me identifico, o unicórnio é basicamente minha personificação. E aí, muitas pessoas que não me conhecem do ambiente da comunidade da campus me olham tipo, o que essa gata tá fazendo aí? Tamo junto, amiga, é difícil, E né? é muito legal ver as pessoas que me conhecem e abraçarem e falarem, você é a campus, você é a comunidade. Cara, tu tá lá, mas tu tá de unicórnio da bancada. Mas olha que legal esse movimento, né? É um movimento que aconteceu comigo também. Quando eu encontro você, por exemplo, que é do universo de cultura pop, quando eu encontro pessoas que de fato estão... Quando eu tô aqui, num evento assim, as pessoas olham e falam, cara, Mari, que legal que você faz, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente sai, né, dessa zona de segurança que a gente tem dentro desse assunto, assim, muitas vezes as pessoas não valorizam isso. Tem um momento da minha carreira que foi muito curioso, que quando eu entrei no ar, e uma semana depois, mais ou menos, eu estava lá falando uma notícia super densa, super difícil. E aí terminei, assim, o boletim saí do ar pesada, porque é difícil, é muito difícil. E aí eu lembro que tocou o telefone da redação, e era uma senhorinha. E aí eu só vi meu chefe assim, ó. Tá bom, vou falar pra ela. Tá bom, pode deixar. Aí ele desligou. Aí eu assim, o que foi, chefe? Ele, era uma senhorinha, ela ligou aqui e falou que é pra você arrancar esse arame horroroso do seu nariz. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu arranco? Aí ele falou, não. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Mas olha que coisa, né? E demorou para esse movimento acontecer, de as pessoas entenderem que eu era uma pessoa possível de estar ali, sabe? Que eu era uma pessoa capaz de falar sobre esse assunto, que as pessoas de fato me ouviam. E aí aconteceu um movimento totalmente contrário, que era, Mari, agora finalmente eu entendo a economia. Mari, agora finalmente você está falando a minha língua. Mari, agora finalmente eu me sinto representada na televisão de alguma maneira. E olha que poderoso isso, né? E às vezes as senhorinhas depois começaram a falar que viam as filhas em mim, ou as netas. E as netas e as filhas falavam que queriam também ter o mesmo caminho que eu. Então, é muito poderoso quando a gente consegue construir essa comunicação de conexão mesmo, e quando a gente consegue criar essa comunidade tão importante. Ontem eu estava fazendo também um toque sobre comunicação, que é o assunto que eu amo falar, e a gente estava discutindo uma questão que eu acho muito importante e muito conflituosa hoje em dia, que é, a gente quer viralizar ou a gente quer contar a nossa história? Se tem algo viralizando aqui, você quer entrar nessa história pelo número, pelo hype, ou se isso aqui não tem nada a ver com você, você vai ficar quieto no seu canto e vai continuar contando a sua história com calma. Esse é um conflito que todo mundo que é criador de conteúdo tem. E eu sou defensora desse lado aqui. Eu vou fazer o que tem a ver comigo, mesmo que isso signifique que eu não vá ter trilhões de pessoas me acompanhando, mas eu não vou perder mão de quem eu sou. É o meu valor, mas pode não ser o de ninguém. Mas hoje em dia, nesse universo que a gente tem, né, de tantas possibilidades, de tantas coisas acontecendo, de tantas coisas que a gente sente que está perdendo, né? Então, a gente está aqui, a gente sente que está perdendo algo lá, e tem uma coisa lá e tal, não sei o quê. O que a gente faz nesse caos? Eu sou sempre defensora de a gente fazer tudo que não agride a gente e tudo que respeite quem a gente é. Isso, para mim, é um valor que eu não abro mão. Em outro evento que eu fiz uma vez, me contrataram para mediar um evento de médicos. Aí eu cheguei nesse evento e falaram para mim assim, para mim não, né? Pro Will, que trabalha comigo. Mari, Will, é que a gente não sabe como te dizer isso. Aí ele, o quê? Não, é que a gente realmente não sabe como te dizer isso. Mas assim, será que a Mari não tem como colocar um salto para apresentar esse evento? Aí ele falou, ela nem tem. E ela já está aqui, de tênis. Mas olha isso, né? A pessoa queria que eu aparecesse de salto porque ela queria que eu parecesse alguma coisa naquele momento ali, mas a gente conversou e eu acabei indo de tênis. Terminando o evento, ela falou para mim, olha, não é que ficou legal? Eu falei, tá vendo? Confia, gente. A gente é capaz, né? A gente consegue fazer o que pedem pra gente. Então, eu tenho pouquíssimo tempo aqui para conversar com vocês, mas eu acho que eu só queria passar essa mensagem mesmo de, muitas vezes a gente está dentro desse universo de entretenimento, de cultura pop, e a gente sente que a gente não é levado a sério.
E eu agradeço muito, inclusive, eu sempre falo isso, não é ser puxa-saco não, mas eu agradeço muito a CNN pelo espaço que eles dão justamente para a gente poder falar sobre isso de um jeito honesto, de um jeito livre, assim. Então, a gente consegue passar a mensagem de cultura pop, de entretenimento, falar de mercado ao mesmo tempo, e a gente também consegue fazer isso de um jeito leve. Isso não significa que a gente tem menos credibilidade, isso não significa que a gente é menos sério, isso não significa nada disso. Isso significa muito pelo contrário. A gente encontrou um jeito de se conectar com as pessoas. Por quê? De novo, ontem, nesse toque de ontem, eu estava fazendo um toque sobre linguagem informal. E aí tinha uma advogada na plateia, e ela falou para mim assim, uma querida, ela falou, Mari, me preocupa muito, eu venho do direito, porque eu falei para ela que eu sou defensora de falar, a gente está aqui hoje, não nós estamos aqui hoje, porque é como eu falo. É uma coisa simples, assim. Aí ela falou, mas me preocupa muito, será que a gente não está, eu não lembro o termo que ela usou, mas, enfim, diminuindo a língua portuguesa e alguma coisa nesse sentido. E aí eu conversei com ela e ela acabou entendendo no final. Eu falei, eu não estou falando nada errado quando eu falo a gente está aqui. Está errado? Não está errado. Pelo contrário, eu estou falando de um jeito que as pessoas se conectam comigo. Eu lembro que eu falava, quando eu falava de política no G1 Minuto, eu falava, está rolando em Brasília agora uma reunião. Isso está errado? Não, não está errado. Eu estou desrespeitando alguém? Não. Eu só estou falando como eu falava, até porque eu não usava TP, né? A gente não tinha TP. Então não adiantava eu pensar em como eu ia falar, porque ia sair do jeito que eu falo mesmo. Só entrega para Deus e vai. E até hoje é assim também. Aquele é o meu editor-chefe. Às vezes ele quase morre do coração. Mas ele me ama. Eu te amo, cara. Tamo junto. E aí eu conversando com ela, eu expliquei para ela. Eu falei, tem uma coisa que a gente tem que lembrar que é... Hoje, a gente está construindo uma linguagem nova na internet. Totalmente nova. Hoje você tem meme, hoje você tem trollar. Quem falava trollar, sei lá quanto tempo atrás? Isso significa que a gente está falando errado? Não, isso significa que a gente está antenado, isso significa que a gente está percebendo o movimento que está acontecendo e que a gente está andando nesse movimento. Se você, enfim, não concorda com isso, se você acha que isso não é legal, respeita quem você é. Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Mas saiba que isso está acontecendo. Saiba que a gente está, assim, num momento em que a gente quer comunicação mais autêntica, mais olho no olho, menos arrogância, sabe? Menos olhar de cima, a gente quer olhar no olho das pessoas e criar essa conexão. Então, eu acho que a gente hoje... olha eu falando. Vocês nunca vão me ouvir falar nós, porque é o jeito que eu não falo mesmo. Nada contra, tá, gente? Só estou falando que é quem eu sou mesmo. Mas eu acho que essa linguagem nova é uma linguagem nova que também muitas pessoas entendem como dos jovens. Eu também fico muito... quando falam isso. Eu vou para o TikTok. Significa que eu perdi minha credibilidade? Significa que eu vou ter que fazer dancinha? Se você quiser, sim. Mas se você quiser, não. Médicos, amigos meus, que falam, Mari, eu preciso ter uma presença digital. O que eu faço? Porque... E o medo sempre é do que o colega vai falar. Eu não sei com que vocês trabalham aqui, mas a gente, às vezes, se limita com medo do que o colega de área vai falar. Isso acontece muito. Eu vou fazer um perfil, sou médico, vou fazer um perfil aqui para falar da minha área. Mas eu tenho certeza que o cara do lado, meu colega, vai falar que eu sou blogueirinho e vai me diminuir. Certeza. Eu sou advogado. Eu tenho certeza que o advogado colega vai falar também que eu sou blogueirinho, né? E aí você vai se sentir mal, vai se sentir que não quer mais continuar isso. E é uma coisa que a gente também, dentro do jornalismo, passa. É o jornalismo para jornalista. Eu não quero fazer jornalismo para jornalista, eu quero fazer jornalismo para o público. Eu vou ficar falando palavra difícil aqui? Quantas vezes minha mãe falou assim, filho, não entendi nada. Pois é, então. Quem eu quero atingir? Qual é o meu público? Eu quero parecer inteligente, então eu vou usar palavras difíceis e tal. Eu acho realmente que a gente está nesse momento de conexão e de criar comunidades. Eu acho que isso é super importante. Quanto tempo eu tenho? Eu já extrapolei, né? Mas eu achei que as pessoas iam perguntar, mas ninguém quis perguntar nada. Você não tem dúvida não, gente? Não? O que foi? Não, continua não. Vocês não tem pergunta não? Só vai? 2 horas? Você quer que eu fale 2 horas? Uma perguntinha aqui, ó. Olha lá. Boa, vamos. Eu queria saber como que foi a tua adaptação de sair de um programa tão importante, que era o G1 em 1 Minuto, que deve ter até um valor sentimental para ti, para ir para uma CNN. Tipo, ele te fez crescer... não sei. Porque às vezes a pessoa cria um apego emocional. Sim. Eu brinco que foi fácil porque eu fui fazer o que eu amo fazer, né?
Mas foi difícil no sentido de... Ali era a minha casa eu fiquei lá 11, eu perdi a conta. Em média 10 anos. Lá eu conheci a pessoa que eu casei, lá eu fiz amigos. Então, de fato, tinha um apego emocional muito grande, mas a gente precisa se movimentar para crescer, né? Então, mas foi um crescimento doído também. Porque quando eu fui para a CNN, eu fiquei fazendo um jornal ao vivo de 3 horas, quando a pandemia começou. E isso também foi um case, assim, porque era eu e o Felipe, que hoje é meu marido, a gente apresentava um jornal juntos. E a gente tinha vários planos para esse jornal, para esse programa, que eram planos de justamente trazer essa proposta de falar de entretenimento, de cultura pop, mas chegou a pandemia, então esquece, a gente vai prestar o nosso serviço aqui. O mundo está caindo, o que está acontecendo? O nosso papel, nossa missão era essa. Mas, ao mesmo tempo, a gente fez isso do nosso jeito. E a gente não perdeu credibilidade e a gente também não perdeu a seriedade que as pessoas muitas vezes diziam. Então, eu acho que o live foi uma coisa muito interessante, assim, a gente estava falando de pandemia. Eu lembro uma vez que eu chorei no ar. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí você fala, você chorou, Nossa, que falta de profissionalismo. Gente, desculpa, o mundo está caindo, eu sou um ser humano também, sabe? Então, eu acho que ali também foi um exemplo de como... Não é exemplo também de, chora, não é isso. Eu chorei porque eu estava com vontade de chorar, né? Às vezes a pessoa entende, nossa, será que você apertou aqui atrás e chorou porque quis, sabe? Não, mas é um exemplo de como as coisas acontecem naturalmente quando a gente é quem a gente é, sabe? Então foi difícil no sentido de desapegar e no sentido de fazer uma coisa nova, que é sempre um desafio, mas eu acho que o projeto era tão legal e ainda é, né? Então eu sou apaixonada por isso aqui, gente, sério. Assistam, eu amo esse programa, ele é maravilhoso, ele é muito legal de fazer. Então acho que acabou ficando fácil depois de um tempo. Ele mandou muito bem. Vamos lá, quem tem pergunta? Aqui, sou ó. eu. Boa. Mari, eu sou o próximo palestrante, depois de você sou eu. Tamo junto. Tá? E eu falo algumas coisas semelhantes. Que legal. E a questão da linguagem, como eu falo para muitas empresas, tem gente mais madura nas plateias, eu sou muito questionado disso. Eu digo, olha, a linguagem está mudando, GIFs, essas coisas todas. E aí, algumas pessoas fazem uma cara assim de rejeição, e eu digo, imagina se o Essa de Queiroz pegasse um DeLorean de volta para o futuro, chegasse aqui e visse o que a gente já fez com a língua dele. É uma questão de evolução. Se é para melhor ou para pior, tanto faz. Só que é o tempo que vivemos. Então, assim, essa língua que a gente fala, ela tem que ser compreensível. Sim. E autenticidade, que é o nome da sua palestra, é isso aí. Nossa, maravilhoso. Não é uma pergunta, gente. tá? Não é uma pergunta. Maravilhoso. É isso, eu concordo totalmente com isso. É demais quando a gente fala isso, porque você pode não concordar, você pode ser contra, mas aceite que está acontecendo. Não tem como negar isso. Tem essa pergunta aqui, tem a pergunta aqui também. Aí. Oi, cara, gostei demais. Virei fã agora. Não sabia, sentei aqui e comecei a assistir. Você jura que você vê assim, sem querer, do nadão, sentou assim e falou... A pergunta é assim, qual é aquele momento que você sentiu aquele estalo, assim, que você viralizou e você conseguiu se conectar com o seu público? Como você marca esse momento? Cara, quando eu comecei na televisão, porque quando eu virei uma pessoa pública, de fato, que as pessoas sabiam quem eu era, eu já tinha 8 anos de carreira. Então, quando eu fui pra televisão e que eu tinha, sei lá, 100 seguidores, e quando eu olhei, eu falei, ixi Maria, o que está acontecendo aqui? Foi muito esquisito, porque você sai da sua bolha de amigos e, de repente, você vai na padaria e as pessoas te reconhecem. É muito esquisito. E no começo eu rejeitava, eu falava, não, eu não quero isso, eu vou pra casa, eu vou fazer meu trabalho e é isso, eu vou voltar pra casa e tal, não sei o quê. Só que foi um movimento tão positivo de acolhimento que eu tive, sabe? De as pessoas realmente gostarem, assim, que até hoje eu falo, não procuro entender, eu só aceito que aconteceu um movimento positivo. Mas o que eu fazia? Eu não mudei o caminho que eu tinha ali no meu perfil. Então, eu continuava postando minha família, continuava postando meu cachorro, continuava postando meus sobrinhos, meu pai e tal, não sei o quê. Eu acho que foi isso que fez as pessoas se conectarem, sabe? Porque eu não estava pensando no objetivo que eu queria atingir ali, eu só estava pensando em respeitar quem eu era, sabe? Então, eu fiz esse trabalho muito grande de não pensar na consequência, sabe? Só continuar o que eu estava fazendo, se as pessoas gostassem, maravilhoso, se não... eu ia chorar muito, paciência, mas ia acontecer. E aí, com o tempo, eu percebi que ali também tinha algo que eu podia trabalhar. Então, hoje eu faço trabalhos mesmo no Instagram, eu faço coisas além, né, do que eu fazia na época, mas ainda mantendo quem eu sou.
Então, o estalo acho que veio assim, quando eu comecei a sair, as pessoas paravam para falar comigo. É muito esquisito você tá lá na padaria com o cabelo aqui em cima, de chinelo, toda cagada, e aí alguém olha e tá assim para você, ó. Aí você fala... Aí, oi. Aí eu, oi. E aí você fala, será que eu conheço a pessoa e eu estou cometendo uma gafe absurda aqui e eu não sei... E aí é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é esquisito. Hoje eu já acostumei, mas na época era muito esquisito. Tem mais? É alguém mais? Aqui, ó. Eu gostei de você, porque tudo que eu falava, ela ficava assim, ó. Tamo Gente, junto. Só uma questão, Tamo só junto. vai ter que ser a última pergunta, tá? Tá bom. Eu estava curiosa de saber se você tem conselhos para jovens que talvez não querem tirar todo o estilo deles por um trabalho, mas qual é o conselho que você dá? Mantém a sua identidade visível, de Maravilhoso. estilo, ou se compromete? Eu entendo que cada um tem uma realidade, mas qual é o seu conselho com a sua vida? O meu conselho... Eu não gosto de colocar uma fórmula nesse sentido, porque eu acho que a gente vive num país que as pessoas vêm de lugares diferentes e têm realidades completamente diferentes. Então, o que eu fiz pode não ser suficiente para outras pessoas, o que eu fiz pode não funcionar. Mas o que eu digo é, tenta colocar o máximo que você conseguir de quem você é dentro das possibilidades que você tem. Então, por exemplo, várias vezes eu recebo mensagens de pessoas que falam, Mari, eu trabalho num escritório de advocacia, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu falo, eu não estou pedindo para você colocar uma camiseta do Homem de Ferro aparecer amanhã, porque se você perder o emprego, você vai me culpar. Infelizmente, ainda vivemos neste mundo. Mas, assim, eu não conheço sua realidade para opinar, então tenta fazer o máximo que você puder de quem você é. E aí eu recebo, às vezes, retorno, Mari, fui trabalhar de tênis, que legal. Eu falo, putz, show, já é alguma coisa. Olha que coisa, né? Devia ser tão simples isso, mas não é. Então, eu sempre digo isso, sabe? E também não é uma fórmula. Quando eu fiz de 1 minuto, deu, sei lá, uma semana depois, tinha um monte de gente fazendo conteúdos de camisetas de super-heróis. E eu falava, gente, depende, vocês usam mesmo? É quem você é? Porque eu sempre fujo da fórmula, eu não acho que existe fórmula. Não é porque eu fiz que vai dar certo, não é porque fulano fez que vai dar certo, não. Eu acho que é vocês que entendem o caminho que vocês querem seguir e respeitam isso. E eu também sempre digo para jovens, eu acho que é um conselho muito interessante, que é o conselho que meu pai me deu, e eu sempre falo isso porque isso foi totalmente importante na minha vida, que é, às vezes a gente chega, né, no mercado de trabalho, a gente chega ansioso, a gente chega achando que a gente sabe tudo. Eu já fui jovem, gente. Eu achava que eu sabia tudo. Você chega tipo, eu vou, não sei o que, né? E eu lembro que meu pai falou para mim, filha, tenha humildade para ouvir quem está na estrada há muito mais tempo que você, mas também tenha coragem para se posicionar, caso precise. Encontrar esse ponto de equilíbrio é super importante. Então, a humildade para ouvir e a coragem para se posicionar. Esse conselho do meu pai eu levei para a minha vida, assim. Até hoje eu faço isso, porque eu também não acho que eu cheguei. Eu acho que também a humildade ela vai existir para o resto da vida. Mas eu acho que para jovens, eu acho que esse conselho é o principal, assim, sabe? De você encontrar esse meio do caminho para você se posicionar e nunca se acomodar, nunca ficar confortável. Eu não me permito ficar confortável em nenhum momento da minha carreira. Então, se eu estou confortável, eu acho que já está na hora de fazer outra coisa. Então, eu acho que é isso, assim. E, gente, eu queria agradecer, mas a gente tem agora uma tarefa, que é, ele já está olhando, brigando comigo, a gente está gravando o Pop Verso aqui na Campus Party. Então, eu vou fazer o encerramento do programa, e depois assistam, inclusive, vai ao ar na terça-feira. Eu vou fazer o encerramento do programa aqui na palestra e vocês vão me ajudar. É isso, Eduardo? Ele que manda, gente, eu só obedeço. Então, eu vou falar o que agora? Eu vou falar que o Pop Verso acabou aqui e vocês, muito felizes. Vocês podem não ter gostado da palestra, eu não estou nem aí. Mas agora é a hora de vocês comemorarem demais. É com esse microfone ou com esse aqui? Posso falar do jeito que eu estou? Então, tá bom. Olha lá, é a magia da televisão. Vamos lá. Aquece aí, vai. Eu vou fingir que eu virei, assim, tipo, acabou, aí eu virei, tá. Aí eu fico nervosa, né? 3, 2, 1, vamos lá. 3, 2, 1, é melhor 1, 2, 3, porque aí você começa no alto, tá vendo? 3, 2, 1, aí você, isso é uma diquinha já, Sempre vai no 1, 2, 3. Pode? Então vai. É isso então, gente, o Pop Verso na Campus Party fica por aqui e eu pedi ajuda dos meus amigos para a gente encerrar o programa hoje com alegria. Então, amanhã a gente está de volta. Beijo, tchau!
Foi? Boa, time. Obrigada, gente. Um beijo grande pra vocês. E é isso, a gente se vê por aí. Esse é o LED, Plena Educação para o Brasil. Prêmio LED, no valor de 200 mil. Para todos os estudantes e todos os educadores, todos criadores e empreendedores. Tem que